O prêmio Nobel em Física e pai da teoria da relatividade geral, Albert Einstein, dizia que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o criou. É preciso ir mais longe. É verdade que muito se discute sobre a necessidade de atingirmos novos estágios de inteligência a fim de solucionarmos problemas do dia a dia. Porém, o maior desafio é como ter essa percepção aguçada para percebermos quais serão as ferramentas necessárias para termos essa virada de consciência. O que ele já sabia no século XIX é que problemas poderão ser resolvidos a partir do momento que o indivíduo busca motivos para a ressignificação de suas crenças e valores. Ressignificar, segundo a PNL, Programação Neurolinguística, é um método utilizado para dar novo significado às nossas experiências e, com isso, mudar nossa visão de mundo. Por exemplo, se perguntarmos a 10 pessoas o que cada um achou sobre um determinado filme ou série de TV, teremos 10 opiniões diferentes sobre aquela mesma coisa. Ou seja, o que nós achamos ou pensamos sobre determinadas situações, atitudes, coisas ou pessoas é apenas o nosso ponto de vista, que pode muito bem ser alterado, mudado ou evoluído para uma outra coisa. É provável que Einstein talvez não tenha utilizado o termo ressignificação. No entanto, a frase provocativa dele nos faz entender que a expansão da consciência individual está relacionada à ressignificação de valores e crenças sobre determinadas realidades. Ao se submeter ao processo de ressignificação de alguma coisa, um novo modelo mental passa a ser o mecanismo de transformação do comportamento, fazendo interagir e interpretar novas perspectivas ou pontos de vista sobre aquela realidade. Por exemplo, nessa imagem, cada um vê a sua verdade. Um vê o número 6 e o outro vê o número 9. Mas nenhum dos dois está certo ou errado. São apenas pontos de vista diferentes. Ou seja, trata-se do modelo de representação interna do indivíduo, que baseia-se em experiências vivenciadas por ele, sendo que dessas mesmas informações ou vivências obtém-se múltiplos resultados, podendo ser bons ou ruins, e que muito dependerá da forma como tais situações foram interpretadas ou ressignificadas. Da mesma forma, fica claro que o indivíduo, para ser capaz de desenvolver novas percepções e crenças, consequentemente alterando seus comportamentos, terá a necessidade de compreender as suas emoções e motivações. O contrário disso também é verdadeiro. As mesmas crenças e valores podem servir de impedimento, tornando metas inatingíveis, levantando a ideia de incapacidade para alcançá-las. Um bom exemplo disso são aquelas pessoas que creem que o dinheiro não importa e não compra amor, amigos, felicidade, entre outros, mas querem ter um aumento de salário ou abrirem o próprio negócio para terem mais dinheiro. Ou seja, não vão conseguir, porque o valor que elas dão ao dinheiro é que elas não precisam necessariamente dele. Para alterar esse modelo mental e com isso obter novos resultados, entender as nossas emoções e motivações é que poderão colaborar com esse processo de alteração e ampliação, a ponto de promover significativas mudanças de comportamento que levarão à solução dos problemas. Mas então, como conseguir ressignificar? De início, é preciso entender que ressignificar é uma escolha. Afinal, a maneira como agimos diante de determinadas circunstâncias em nossas vidas é sempre uma escolha. Aquelas coisas dolorosas que nos aconteceram no passado e que ainda nos machucam, podemos muito bem deixá-las de lado e tentar esquecer, ou dar a elas um novo significado, uma outra ótica. E para isso, precisamos viver o processo, pois não se trata de algo que mudamos de um dia para o outro. E todo esse processo é um remédio bem amargo. Ele irá nos curar, mas não será nada fácil. E a aceitação é o primeiro passo. Aceitar não é ser passivo, mas compreender haver uma diferença entre o que se pode controlar e o que não se pode controlar. As emoções existem para serem sentidas. Evitar senti-las pode não ser uma estratégia tão eficiente, mas encará-las e questioná-las pode indicar o que em sua vida tem feito você sofrer e qual necessidade você tem que não está sendo suprida. As emoções nos ajudam a tomar decisões. Elas não são apenas uma consequência de uma experiência.
mas também influenciam na situação que se está vivendo. E elas também não duram para sempre. Um dos fatores que potencializa o sofrimento gerado por uma emoção é a falsa crença de que essa emoção vai durar para sempre. Essa é uma preocupação muito frequente em casos de depressão e ansiedade, por exemplo. Ter consciência de que elas possuem um período é fundamental para elevar a tolerância a essas emoções e reduzir os comportamentos inadequados que buscam o alívio imediato, como a procrastinação, bebidas alcoólicas, tabagismo, sexo, entre outros vícios, que no final acabam mantendo o ciclo de sofrimento. Temos também de entender os valores e as emoções. Vamos combinar? Não existem emoções boas ou ruins, mas sim agradáveis e desagradáveis de se sentir. E o principal, elas nos indicam que algo é importante e necessário em nossas vidas. Associar tais emoções a um valor ou objetivo é fundamental. Dar um significado mais amplo para essa emoção o possibilita ir além da sensação desagradável que a emoção traz. E é através dos valores que podemos reconhecer o nosso propósito e também dar significado aos eventos, elevando assim a frequência das emoções que são agradáveis. Mas como lidar com as emoções desagradáveis? As emoções não vão desaparecer. Elas fazem parte do nosso funcionamento e possuem funções muito importantes. O que podemos fazer é compreender quais são suas funções e exatamente o que essa emoção está querendo nos mostrar sobre nossa vida. Sentir-se frustrado não é ser um fracasso, mas sim sinal de que precisa rever algumas decisões. Focar na emoção é focar no que não se pode controlar, mas compreender o que ela quer te mostrar gera possibilidades de criar uma estratégia focada no que você pode mudar, seus sentimentos, sua perspectiva e seus comportamentos.